Um dos motivos pelo qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar no nome de Saul Alinsky é porque ele não queria que as pessoas conhecessem ele. E é uma prova do porquê o método dele deu tão certo. O fato da gente não conhecer Saul Alinsky corrobora a tese dele de que para você queimar o sistema, você precisa fazer isso de uma maneira silenciosa, desde dentro, discretamente, para não assustar as pessoas. O Saul Alinsky, se a gente for colocar ele em perspectiva, dentro da ideia do esquerdismo cultural, ele foi, obviamente, um discípulo de Antônio Gramsci. Se o Antônio Gramsci ele foi esse grande intelectual marxista que convenceu os seus companheiros de que a melhor revolução não era através do cano de uma arma, mas através da ocupação cultural, Saul Alinsky foi a pessoa que tirou as ideias de Antônio Gramsci do papel e colocou em prática. O The Economist de Londres disse o seguinte: ele não pode ser comprado, ele não pode ser intimidado, e ele quebra todas as regras. Parece um filme, né? Saul Alinsky ele conseguiu, através do ódio dele pelo sistema, atrair dissidentes comunistas, socialistas, os ditos progressistas, mas também anarquistas, também feministas, teólogos da libertação. Ele conseguiu atrair em volta dele uma quantidade imensa de rebeldes do sistema que antes o Partido Comunista não conseguia fazer. Justamente porque a gente vai entender ao longo da palestra, para Saul Alinsky ele é fundamentalmente um pragmatista. Então, ele quer quebrar o sistema, mas ele não tem um dogmatismo comunista, e ele é muito mais flexível. Então, ele é capaz de fazer alianças com todos, no sentido de realmente destruir o sistema de dentro para fora. O Saul Alinsky, ele também teve uma influência muito, muito grande no Partido Democrata nos Estados Unidos. Tanto que a Hillary Clinton conheceu o Saul Alinsky pessoalmente e fez uma tese de 95 páginas sobre o método de Saul Alinsky. Então, a Hillary Clinton, que foi a primeira dama em dois termos de mandato do Bill Clinton, e até agora estava do lado do Barack Obama, até o desastre lá em Benghazi, nós tínhamos dentro da Casa Branca uma expert nos métodos de Saul Alinsky. O Saul Alinsky chegou, inclusive, a oferecer emprego para Hillary Clinton. Mas a Hillary não quis naquele momento, ela queria seguir um caminho mais em Washington e acabou negando. Mas a Hillary nunca se esqueceu do Saul Alinsky, tanto que um dos primeiros atos da Hillary Clinton como primeira-dama foi destinar fundos públicos para as ONGs que Saul Alinsky tinha fundado em Chicago, como a Industrial Area Foundation, que era uma ONG fundada pelo Saul Alinsky. E vale lembrar também que dessas ONGs de Saul Alinsky saiu nada mais, nada menos do que Barack Obama. Barack Obama estudou durante 20 anos em organizações de Saul Alinsky, 20 anos, 2 décadas. Lá ele foi treinado, ele não recebeu treinamento direto do Saul Alinsky, porque na época que Saul Alinsky estava no seu auge, o Barack Obama ainda era uma criança, mas durante 20 anos o Barack Obama recebeu treinamento dos discípulos de Saul Alinsky em métodos alinskianos em ONGs de Saul Alinsky. E depois, antes de ser nomeado como senador pelo Partido Democrata, o Barack Obama também foi advogado de defesa de uma ONG fundada em métodos de Saul Alinsky durante 4 anos, uma ONG chamada Acorn, que a gente vai falar depois um pouquinho sobre ele. Na década de 30, Saul Alinsky ele se apresentava como sociólogo, e lá ele foi apresentado para a gangue de Al Capone, durante a década de 30, na época da Lei Seca. E Saul Alinsky,
E ele, antes de Saul Alinsky morrer, ele deu uma entrevista na revista Playboy, onde ele narra sobre esse encontro, com bastante detalhe. E lá, o Saul Alinsky, então, se tornou muito amigo do homem, do número 1, depois de Al Capone, que era o Frank The Enforcer Nitti. The Enforcer é o executor. E ele diz textualmente o seguinte, sobre Frank Nitti. Ele diz o seguinte: Nietzsche me levou debaixo de suas asas. Eu o chamava de professor e me tornei seu estudante. Só que as lições que Saul Alinsky aprendeu de Frank Nietzsche vão nortear a vida toda dele e depois, obviamente, vão gerar efeitos até os dias de hoje na política. Então, para Saul Alinsky, qual era o problema de estar se associado a um criminoso? Nenhum. Porque esse criminoso, de alguma maneira, atingia os mesmos objetivos que ele, que era fundamentalmente desestabilizar o sistema. Não é um dado aleatório que a ascensão do esquerdismo radical na política leva junto consigo um aumento da criminalidade. Saul Alinsky, ele escreveu esse livro, Regras para Radicais, para ensinar os amigos dele revolucionários como tomar o poder de fato e com eficiência. Porque ele ia na frente das convenções do Partido Democrata e ele via os amigos dele do Partido Comunista e outros socialistas e marxistas e progressistas, etc., com barbas grandes, vestidos de riponga e levantando placas e gritando: abaixo o sistema, abaixo o sistema. E ele dizia: vocês estão errados, vocês que tinham que estar lá dentro da convenção dos democratas. Vocês não têm que estar aqui fora, vocês têm que estar lá dentro. Saul Alinsky, no ano em que ele morreu, ele tinha fundado pessoalmente 44 ONGs. E nós vamos ver aqui, no método de Saul Alinsky, as ONGs são o coração da estruturação do poder. A gente vai ver isso mais adiante. Para vocês terem uma ideia, uma das ONGs, fundadas em premissas alinskinianas, chamada Midwest Academy, só essa ONG ela formou 40 mil ativistas revolucionários só nos Estados Unidos. Eu diria também que conhecer o Saul Alinsky é perder a ingenuidade política. Quais são as 3 premissas básicas de Saul Alinsky? Primeira, a desinformação. Depois, o niilismo político. E terceiro, a destruição do oponente. O que é a desinformação? É basicamente o seguinte: se você disser ao teu público os objetivos finais do seu projeto político, eles não vão te apoiar. Então você não conta. Ele via os amigos dele, comunistas, falhando porque eles diziam o seguinte: abaixa o sistema, nós queremos uma sociedade mais justa, fraterna, soviética. E ele dizia: isso é um erro. Você nunca pode contar para as pessoas o objetivo final das suas ações, porque elas têm medo. As pessoas têm medo de grandes mudanças. Então a desinformação é fundamental para uma pessoa que quer colocar o sistema abaixo, porque senão as pessoas vão fugir de você. Conte para as pessoas somente o necessário para elas te ajudarem. E aqui a gente tem também a questão da linguagem. A linguagem é fundamental para esse pessoal. Então você nunca vai falar de um governo comunista, mas você vai falar de um governo igualitário. Você nunca vai falar de aumento de imposto, mas você vai falar de justiça social. Você nunca vai falar de censura, você vai falar de democratização na comunicação. Por quê? Justamente por isso. Tá? Depois, a premissa do niilismo político. Para Saul Alinsky, não existe a ética dos meios bons aliado a fins bons, que criam um ato moralmente bom. Para Saul Alinsky, isso é uma invenção daqueles que detêm o poder para frear aqueles que não têm o poder de tomar o poder deles. Né? Então, para Saul Alinsky, todos os meios para a tomada de poder são lícitos e são justificados a priori. Por isso ele é um niilista político. Né? Tudo vale, tudo serve, desde que avance a causa revolucionária. E depois a destruição dos oponentes. Um dos grandes heróis de Saul Alinsky era Lenin. E no livro dele ele cita
aquela frase famosa de Lenin, de que num debate político, um argumento nunca serve para derrotar o seu inimigo, mas para extirpá-lo da face da terra. Logo na primeira página, Saul Alinsky ele faz uma dedicatória. E essa dedicatória, se vocês não acreditarem em mim, depois vocês podem ir lá comprar o livro e ler. Parece brincadeira, mas não é. E é uma dedicatória ao demônio. Então eu vou ler aqui para vocês o que é que o Saul Alinsky ele diz nessa dedicatória. Ele diz o seguinte: devemos olhar para o passado e dar crédito ao primeiro verdadeiro radical. O primeiro radical conhecido pelo homem, que se rebelou contra o sistema e que o fez de forma tão eficaz que pelo menos conseguiu o seu próprio reino, Lúcifer. E aqui o Alinsky ele faz uma menção a Marx, quando Marx ele cita aquela máxima de Goethe, que diz que tudo que existe merece perecer. Outro dia eu estava dando uma olhada numa entrevista na Folha de São Paulo com um dos líderes dos Black Blocs aqui em São Paulo, e o repórter dizia assim, mas afinal de contas, vocês estão lutando para quê? E ele dizia, nós não sabemos exatamente pelo que nós estamos lutando, mas nós sabemos que vai ser algo muito incrível e brilhante. Isso, quando Lula dizia que o tipo de socialismo que o PT queria para o Brasil, ele ainda não sabia exatamente qual seria, também tem muito a ver com isso. Essas pessoas elas não sabem o que elas querem. Inclusive, o nome da tese de Hillary Clinton sobre Saul Alinsky tem o nome Existe apenas a luta, There is only the fight. Então, é um pragmatismo político focado basicamente na luta política e na destruição do sistema e pronto. O que vai ser depois que nós construirmos esse império, nós não sabemos. Né? E aqui fica até a pergunta, né? Se você cria uma massa de seguidores e você os treina para serem especialistas em mentir, em trapacear, em roubar, em fraudar, como é que depois que você tomar o poder, você vai fazer com que essas pessoas, a partir dali, se transformem fundamentalmente em pessoas caridosas, igualitárias, respeitosas? Você vai baixar um decreto? Isso nos lembra também, ainda um pouco falando sobre Lúcifer, daquela da tentação inicial da serpente para Adão e Eva. Qual que foi? O que a serpente suspirou? Vocês se lembram? Será como Deus. Vocês serão como deuses, né? E quais são as 3 características de Deus? A onipotência, a onipresença e a onisciência. Isso nós vemos. O Estado totalitário, ele tem como desejo último se apropriar dessas 3 características. Olha só esse escândalo das espionagens aí do Barack Obama. Isso é um desejo ou não de onisciência total sobre tudo que as pessoas estão dizendo, escrevendo e falando? E o desejo de ser como deuses também se reflete no desejo da criação de um novo mundo e da criação de um novo homem. E nós vamos ver o que nesse sentido. Por isso que muitas pessoas dizem que por trás do movimento marxista existe uma certa fé no Estado que se traduz por uma religião política. Isso é verdade. Nesse desejo da criação de um novo homem e de um novo mundo, pela essa mentalidade revolucionária, você também tem a tábua da salvação deles, os 10 mandamentos, que é o que? A agenda politicamente correta. Se você não segue a agenda politicamente correta, você não merece estar dentro do sistema e você é expulso do sistema. Muito interessante que Saul Alinsky tenha começado o livro dele fazendo essa dedicatória a Lúcifer, porque isso nos revela muito da batalha espiritual também que está envolvida aqui. Não é à toa que os conservadores, em sua maioria, são cristãos. Espíritas, judeus, são pessoas que são religiosas. São pessoas que não se colocam no lugar de Deus. E os líderes totalitários, eles sempre vão se colocar no lugar de Deus.